Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. E hoje eu tô aqui com muita alegria em Terras Mineiras para gravar mais um episódio do quadro Arquitete Sua Vida e Faça Direito. E hoje o tema, a pedidos, é abandono afetivo. O abandono afetivo acontece quando os pais deixam de prestar o afeto necessário aos filhos, causando danos irreparáveis a eles. É caracterizado quando existe esse afeto e é quebrado de forma repentina, normalmente por conta de uma separação desses pais. Eu sou um pouco divergente desse conceito, porque eu acredito que o abandono ele acontece independente se existia afeto antes ou não. Porque quando um pai e uma mãe põem um filho no mundo, é obrigação deles dar cuidado, amor, carinho e tudo que esses filhos vão necessitar de apoio material e emocional. O amor é opcional, mas o cuidado é obrigatório, diz a defensora pública Michele Camelo, da Vara de Família de Fortaleza. Então, a gente não pode obrigar ninguém a amar, né? Mas a falta de responsabilidade, a omissão e a falta de cuidados com os filhos, independente se o pai ou a mãe paga pensão estipulada, cabe uma responsabilização civil. O abandono afetivo não é penalizado criminalmente, não é considerado crime no Brasil. Porém, na esfera civil pode haver uma indenização por danos morais. No artigo 227 da, da Constituição Federal e no artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, que nesse caso são os valores materiais. Mas também estão instituídos nesse código valores morais, dando continuidade. À cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E também com base no artigo 186 do Código Civil, que diz: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o 927, que diz que, por ato ilícito, aquele que causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, aqui já está baseado a questão da indenização pelo abandono afetivo do pai ou da mãe em relação ao filho. Essa omissão, esse abandono afetivo, ele tem que ser comprovado em juízo e também tem que ser comprovado os danos psicológicos causados ao filho em relação a esse abandono. O abandono ele tem que ser exclusivamente em relação ao genitor, né, ao pai ou à mãe que causou o dano ao filho, e não pode ser comprovado alienação parental, que é quando um pai ou a mãe tem atitudes para tentar afastar o outro genitor do filho. Então, a culpa tem que ser exclusivamente do genitor que fez o abandono. E pode-se ser solicitado, além da indenização, que seja retirado o nome do pai da certidão de nascimento do filho, que eu não vejo sentido nessa penalização, porque afinal um pai ou uma mãe que abandonou um filho, se tirar o nome dele da certidão de nascimento do filho é o que ele quer, né? Ele já não quer dar apoio, não quer dar carinho, tirando o nome ali, pode ser que não tenha mais nenhuma responsabilidade em relação àquele filho. Existe também a sanção da perda do poder familiar, que é quando o pai ou a mãe não pode mais tomar decisões em relação à vida daquele filho que foi abandonado afetivamente. O abandono afetivo ainda é um pouco polêmico na esfera do direito civil, porém, ao meu ver, é muito claro, né? No artigo 227, diz que é dever da família dar
cultura, dignidade, respeito à criança e cuidar para que ela esteja a salvo de qualquer tipo de negligência. Além disso, o afeto ele já é considerado um valor jurídico. Então, a gente sabe que as relações humanas, elas não se pautam apenas em poderes materiais. A afetividade, o amor, o carinho influencia muito na criação de uma criança e pode sim causar danos psicológicos. A gente não precisa ser psicólogo para observar isso no dia a dia, nas relações das pessoas que a gente conhece. Claro que a indenização não vai trazer de volta o amor que o filho não recebeu durante toda a sua vida, mas pode auxiliar nos tratamentos psicológicos para que aquela criança cure aquele trauma do abandono afetivo do pai ou da mãe, que em geral, na maioria esmagadora dos casos, vem do pai. É muito difícil ver uma mãe que abandonou um filho. Inclusive, já houve um caso de um filho que entrou na justiça contra o seu pai, que havia o abandonado, né, durante a infância, mas ele não precisava de dinheiro, então a questão dele nem era material, né? Ele pediu a indenização, mas solicitou que essa indenização fosse destinada a casas de cuidado de crianças abandonadas. E aí a gente vê que esse filho provavelmente queria apenas mostrar ao seu pai que ele tinha uma responsabilidade com ele. Já houve um caso também que a mãe solicitou ao juiz que o pai da criança tivesse convívio com o filho dela. Porém, nesse caso, o juiz não pode obrigar, não pode, ninguém obriga ninguém a amar alguém, né? Então, mas provavelmente essa mãe notou o problema psicológico que a ausência do pai, que a ausência de afeto do pai estava criando na criança. É bem triste ver uma situação dessa, né? A mãe chegar a ponto de pedir em juízo para que o pai cumpra a sua responsabilidade como pai, de criar, de dar atenção, de dar amor ao filho que ele pôs no mundo. Se você acha que o pai ou a mãe do seu filho está praticando abandono afetivo com ele, você pode sim entrar na justiça e solicitar essa indenização por danos morais, mas tem que sempre ter a comprovação. Então, é, conversas de WhatsApp, dias que o pai ou a mãe tinha que buscar o filho e não foi. Então, tem que estar tudo isso comprovado e a questão psicológica também. Então, tem que ter um acompanhamento de psicólogos e verificar o dano ali causado à criança. Então, pais, mães e para nós todos, né, vamos repensar os atos, ter responsabilidade pelos nossos atos e praticar o tal amor, né, que todo mundo quer, mas nem todo mundo sabe dar.